Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que nesse momento todos estejam aí na expectativa também de orar, de buscar a face do Senhor, de ouvir a palavra dele e também entender o propósito de Deus para nossas vidas nesse tempo. Louvado seja Deus, louvado seja Jesus, que também orou por nós, intercedendo por nós, nos pedindo ao Pai que nós pudéssemos experimentar a santificação, e ele pede que o Pai nos ajude a manter na santificação. Então o crente precisa buscar a ajuda de Deus e também esforçar para estar em plena santificação. Mesmo em tempo de luta, tempo de tribulação, precisamos buscar ao Senhor, debruçar em oração para alcançar a benignidade e a bondade do nosso Deus, que traz para nós os livramentos dos altos céus. O salmista, no Salmo 91, ele está vivendo momentos difíceis também, eu creio que momentos alarmantes, na vida da nação de Israel. Era tempos de muitas pragas, muitas enfermidades, porque não existia os remédios tão avançados como tem hoje. Então, ele vivia tempos de peste também. E ele diz que aquele que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então, nós podemos descansar no Senhor em tempo de luta, né? Ele fala de peste que voe na escuridão. Ele fala também que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E traz promessas maravilhosas naquele salmo. E, além do mais, ele traz a esperança da salvação, que todo crente precisa ter. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, do verso 17 ao verso 26, a palavra do Senhor diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado, antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Esse texto, ele inicia uma das partes desse capítulo, ele fala sobre a santificação. E lá em Hebreus diz que sem a santificação nós não podemos ver a Deus. E aqui Jesus também ele inicia aqui falando sobre a santificação e pede ao Pai que nos ajude. Jesus aqui, sabendo das nossas imperfeições e lutas, tendo ele vivido entre nós, ele conhecia e conhece perfeitamente aquilo que nós precisamos. E nós vemos aqui Jesus intercedendo de uma forma muito precisa por nós. Esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele intercede por nós todos os dias da nossa vida. Mesmo em tempos de aflição, de lutas, nós temos um mediador entre nós e o Pai, e o nome dele é Jesus. Não há outro nome senão o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, para que nós possamos alcançar o coração do Pai. E Jesus clama, roga por nós de uma forma muito específica, com muito amor e com muita intimidade,
e nos exaltando também, exaltando aquele que o ama, que o recebe, recebeu a sua palavra, recebeu a sua mensagem. A vontade de Jesus é que nós fôssemos como ele, e ele como nós, e o Pai. Irmãos, que coisa sublime que Jesus roga a Deus por nós. Com certeza, Deus atendeu a oração de Jesus, como ele atende também as nossas orações nesse tempo. Muitos de nós oramos desacreditando que Deus vai atender a nossa oração. E muitos não oram porque não acreditam no sobrenatural, não acreditam no milagre. O que nós temos que fazer nesse tempo é esperar um milagre. Não só para nós como igreja, mas para todo mundo. É um milagre de Deus para que esse problema tão grande que assola as nações, que dizima vidas, pessoas, meninos, velhos, crianças, jovens, e dizima também a economia, que traz fome, traz desalento, traz tristeza, luto. Então, só um milagre de Deus vai resolver. E eu creio que os crentes, eles têm esse potencial dado por Jesus. Porque nós somos igual a ele quis que nós fôssemos igual a ele, porque nós recebemos o Espírito dele. Então, nós temos a possibilidade de ser igual a Jesus e interceder junto ao Pai como ele intercedia, com toda a autoridade, com toda a liberdade. Lá, Salomão, ele fala também da oração, né, do povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu virei dos céus e sararei a sua terra, se houver quebrantamento no coração do povo. Então é momento que nós precisamos que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Então eu conclamo a todos os irmãos, né, em nome de Jesus, que nós possamos também ter uma vida de oração, de intercessão pelo mundo. Não só por pessoas que estão à nossa volta, pessoas que faleceram ou perderam ente querido, pessoas que estão enfermas, pessoas que foram contaminadas por enfermidade, por essa peste que anda assolando a humanidade, mas nós devemos orar por todo mundo. Como nós devemos também orar por toda a nossa família, pela nossa igreja, orar também pelos governantes. Não podemos deixar de orar pelos governantes, pelos magistrados, pelos governos nas devidas regiões do país ou do mundo, para que possamos também ter dias bons. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, ele fala sobre a responsabilidade da igreja orar por aqueles que estão em eminência, estão governando, que são autoridades, porque se eles tiverem um bom governo, governar com paz, governar com retidão, com certeza a igreja do Senhor também é abençoada. Então nós não podemos ter no nosso coração facção política, mas sim orar, seja qual for o governo que estiver lá no comando das nações, nós precisamos de orar por eles, para que possamos ter dias de paz e também dias de tranquilidade, que a igreja possa caminhar com tranquilidade e paz. Pedimos também peço aos irmãos também que não deixem de orar pela igreja, não esqueça de orar pelos projetos da igreja, a obra de missões também da igreja. Nós não podemos também ser egoísta, achar que nós já recebemos esse dom precioso que é a salvação que Deus nos deu, esse dom precioso dado por Deus de ter essa intimidade, esse relacionamento entre Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus. Então nós formamos aí uma corrente de poder. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Por isso que Jesus, ele ora pedindo a capacitação dos crentes. E os crentes que estão firmados nele, buscando ele, em plena comunhão com ele, têm esse poder de operar, de trazer um milagre também, de trazer o sobrenatural para que possamos, ó Pai, ir além daquilo que o homem pode fazer. Então a igreja foi dotada de poder. E aqui Jesus, ele fala que ele não estava orando só por aqueles discípulos que estavam com ele, não. Ele estava orando por nós, intercedendo por nós hoje, que ia ouvir a palavra, ia receber o Espírito Santo, ia receber esse poder, né? Diz aqui no verso 20, diz assim, eu não rogo somente por estes, né?
mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Irmãos, nós cremos em Jesus. Nós somos alcançados por aquela palavra. Ele não estava orando só pelos crentes da época, pelos discípulos. Não, ele estava orando pelos futuros. E esse futuro é eu, esse futuro é você, somos nós, que Jesus estava rogando ali ao Pai antes dele partir ali, antes da sua crucificação. Então, quando nós tomamos consciência disso, nós nos tornamos mais fortes, mais poderosos, reconhecemos e assumimos quem nós somos, mesmo diante de tanta luta. Nós temos o poder de orar, da oração, de falar com Deus, diretamente com Deus. E nós podemos, lá em Hebreus, ele fala que nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que são lavados, aqueles que receberam a palavra, aqueles que receberam Jesus Cristo, aqueles que foram santificados pela palavra, pelo poder de Deus, somos nós hoje que podemos entrar no Santo do Santo e falar com o Pai, porque Jesus diz isso e ele abriu a porta do céu. Antigamente, o homem, para falar com Deus, na verdade, ele não podia falar. Quem falava é o sacerdote, que levava o sacrifício dele pelo pecado dele, que muitas vezes não resolvia muita coisa, mas era o mandamento da lei. Então nós vemos que ali, quando Jesus morreu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, quando Jesus disse que consumado está. Então o véu que separava, ele foi rasgado de alto a baixo. Então nós podemos entrar no Santo do Santo, porque o véu já se rasgou. Então as portas se abriram para cada crente que é lavado no sangue de Jesus, entrar no Santo dos Santos, santificado pela palavra, pelo poder de Deus, pelo amor de Jesus. Olha como Jesus, ele mostra o grande amor que ele tem por você, pelos crentes do passado e pelos crentes do futuro. Ele diz assim: para que todos sejam um como nós, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, é uma realidade, é algo imprescindível, esse relacionamento íntimo com Deus, com o Espírito de Deus, uma verdadeira inteiração entre o céu e a terra, entre o crente convertido, Jesus e o Pai e o Espírito Santo. Então isso passa a ser uma roda viva, onde nós podemos interceder simultaneamente com o Pai, tendo uma vida realmente consagrada ao Senhor. Então ele diz que para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus veio para trazer o poder. Trazer o quê? Nos tornar filho de Deus. Não é filho da carne, não, filho de Deus, filho espiritual. Então é isso que Jesus está dizendo aqui: você é filho, você é parecido com o Pai, você está inserido no Pai, você já pertence à glória de Deus, você já pertence à eternidade, você pode falar com o Pai, você pode interagir com Ele, literalmente, porque você é filho. Então isso é muito importante na vida da igreja do Senhor Jesus, para que ela se sinta segura, né? Depois ele diz assim: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Unidade com Deus, irmãos. Quando Jó estava ali no sofrimento, ali naquela angústia, literalmente Jó estava transtornado, mas ele disse uma coisa muito importante. Ele faz, ali falando com ele, diz assim: aquele que une a Deus, una a Deus. Irmãos, nesse tempo, é tempo da igreja unir a Deus em oração. Aqui Jesus diz exatamente isso, que para que sejam um como nós somos um. Nós somos unidos a Deus, nós somos inseridos em Deus. Então nós não podemos viver uma vida como se nada fôssemos nesse mundo, se nós não existíssemos nesse mundo, se o mundo não precisasse de nós nesse tempo, e nós não precisássemos de Deus. Então nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração e saber que nós podemos ter essa unidade com o Pai, porque nós um dia, nós unimos a Deus pelo Espírito Santo. Jesus, ele mandou o Espírito Santo para que habitasse em nós. Então nós não somos mais apenas carnais, nós somos espirituais, mas espirituais cheios do Espírito Santo de Deus, cheio do poder de Deus,
parecido com Deus, parecido com Jesus. Então é isso que Jesus diz aqui na oração que ele fez ao Pai, com tanto amor que ele queria que nós também vivesse isso nesse tempo. Então nós podemos viver as nossas fraquezas e as nossas lutas, muitas vezes nos impede, mas nós não podemos deixar isso acontecer, amados. Nós precisamos fazer uma análise interior, uma introspecção e fazer uma leitura da nossa comunhão com Deus, se isso está existindo, está acontecendo conosco. Então que Deus possa cada dia nos abençoar nisso também. E Jesus vem completando aqui no 23, assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens me amado. Vamos ver qual é o teor deste versículo, né? O sentido dele. Ele diz assim, eu neles e tu em mim. Olha que maravilha. Jesus em nós e Deus em Jesus. Isso é tremendo. E só o poder do Evangelho que faz isso. Então nós precisamos exatamente experimentar isso nas nossas vidas, né? Ele diz que para que o mundo conheça que tu me enviaste. Irmão, como que o mundo vai conhecer Jesus? Como que o mundo vai conhecer a Deus, vai conhecer o Pai? Muitos têm noção, o Pai do céu, Deus, tal, mas não tem essa intimidade, esse relacionamento com Deus, porque não vive na santidade que Jesus viveu, não vive dentro da santidade de Deus, buscando servi-lo fielmente, buscando cada dia força, poder para ter uma vida próspera espiritualmente, uma vida que representa com dignidade esse poder manifesto por Deus, esse sacrifício que Deus fez, enviando Jesus Cristo a esse mundo, para que nós experimentássemos esse poder, experimentasse essa preciosidade, essa riqueza espiritual. Nós não podemos perder tempo enquanto estamos aqui iludido com as coisas desse mundo, com os desejos da carne, os desejos de manter-se uma vida próspera, ou vestir a melhor roupa, o melhor sapato, ou se apresentar cada dia com ostentação, para que o mundo veja em nós. Essa é a visão do mundo. O mundo vê o mundo com esses olhos, né? Nos olhos da carne. Mas nós precisamos ser enxergados na ótica de Deus, para que o mundo também nos enxergue na ótica de Deus, dizendo, aqueles lá são filhos de Deus, aqueles lá são diferentes, aqueles lá são pessoas que são santas, eles oram e as coisas acontecem, eles oram, o milagre acontece. Olha que postura que aquele irmão tem, aquela família tem. Eu quero ser igual, eu quero servir a esse Deus. Então você vai passar a ser a imagem e semelhança de Deus restaurada e o mundo vai te ver como uma divindade. Assim fizeram com Paulo lá na ilha de Malta, né? A cobra mordeu, Paulo jogou a cobra para lá, continuou o trabalho e ali foi, de repente alguém está doente, ele vai e ora, é curado. Eles ficaram lá naquela ilha lá, querendo adorar Paulo. Ele falou assim, irmãos, não faça isso. Eu sou homem como vocês, mas eles viram o poder de Deus em Paulo. Irmãos, nós precisamos ter esse poder, podemos ter esse poder. Então, o exemplo de Paulo tem que ser o exemplo da igreja, tem que ser poderosa, tem que ser uma igreja envolvida na missão que Deus deixou para ela, né? De pregar com as nossas vidas, também com as nossas palavras, com as nossas finanças, devemos também viver assim. Então, o mundo só vai ver Jesus, vai entender Jesus, quando as nossas vidas estiver inserida na vida de Jesus e de Deus. E veja que diferença grande, né? Então, não vai ter problema das pessoas se converter. O problema hoje é o mau testemunho que muitos crentes dão. Ou dizem que são crentes até nominais, tem até denominações com vários estilos de filosofia, aplicando fora da Bíblia, as pessoas estão lá enchendo os tempos, porque é o mundo da troca, da permuta. Irmãos, mas Deus ele quer ser glorificado na sua vida, para isso Ele te salvou. Deus não vai vir aqui pregar, os anjos não vão pregar, é nós que vamos pregar o Evangelho com as nossas vidas, e nós vamos ser bem-sucedidos com isso, bem-aventurados com isso, né? E Paulo continua dizendo uma coisa interessante, que fala, pai, eu quero eles comigo, hein?
eu quero eles comigo. Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos lá que eu fosse um técnico de futebol, eu tinha lá 10, 20 jogadores e eu dizia para o dono da equipe, olha, eu quero esses homens aqui para jogar comigo. Jesus diz isso, eu quero eles comigo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus te quer com ele. Né? Ele diz assim, ó, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Jesus quer que nós também cheguemos lá, olha Jesus glorificado, tá? Encontrar com ele lá no céu, à destra do Pai. Jesus queria que os seus discípulos vissem essa glória de Deus, né? Então nós podemos glorificar o Senhor, e Jesus quer isso de nós, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, Jesus aqui, desfrutando do amor de Deus, compartilhando o amor dele conosco, trazendo, sentindo alegria nas nossas vidas, porque nós nos rendemos a ele, nós reconhecemos o sacrifício dele. Então, Jesus se sente glorificado. E ele quer que nós estejamos lá com ele para ver, olha, Jesus, você está aqui nessa boa vida aqui, né? E nós vamos estar tudo alegre lá no céu, gozando da eternidade. Então, isso que Jesus queria, né? Ele diz assim, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e eles te conheceram, que tu me enviaste a mim. Jesus aqui traz uma justificativa ali diante do Pai, né? E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais ainda, para que o amor com quem me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vamos, que coisa gloriosa para o crente. Nós não podemos jogar tempo fora, desperdiçar tempo para o mundo, porque é muito valioso a nossa comunhão com o Pai. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós tomamos posse disso, ou nós ficamos da linha que divide, que é o mundo. Então nós precisamos desfrutar deste amor. E Jesus te ama. Deus te ama e nós também os amamos. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu poder e graça. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos amado, o Senhor tem alegria em nós e nós somos gratos, ó Pai, porque Jesus veio e nos fez tornar conhecido do Senhor e o Senhor conhecido de nós. Nós não estávamos aí, não fomos ao céu, mas Jesus foi e trouxe para nós as informações para que nós pudéssemos, ó Pai, tomar uma posição e aceitar a Ele e a proposta dele, ó Deus, para a eternidade. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue capacitando a Tua igreja, abençoa, Pai, os enfermos da Tua igreja, abençoa cada família, abençoa aquelas famílias que estão em luta, estão com dificuldades, ó Pai, dificuldades espirituais, mas também muitas vezes até dificuldades financeiras, dificuldade na saúde. Mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha abençoar cada um, ó Pai, nesta noite, dando-nos a alegria do Senhor, dando-nos, ó Pai, o sustento diário da Tua presença, porque somos um em Cristo e Cristo em nós e nós em Ti. E nós sabemos, ó Pai, que nós podemos nos alegrar, porque nós somos obra-prima da Tua criação e nós somos, ó Pai, fruto do projeto do Senhor para a humanidade. Nós somos o objeto o qual o Senhor mandou seu Filho Jesus para descer a este mundo, deixar a glória, descer a este mundo para conhecer as nossas dificuldades e mostrar para nós que é possível viver como Jesus viveu. Pai, nos santifica, nos ajuda, ó Pai, cada dia na santificação, perdoando os nossos pecados, dando-nos sabedoria para viver nesse mundo, nesse tempo tão tenebroso de lutas, ó Pai, mas que nós possamos ser sal e luz nesse mundo, ó Pai, para que o mundo veja a Tua glória, para que o mundo Te conheça através das nossas vidas transformadas para Ti. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos essas bênçãos, ó Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Senhor e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com a Tua igreja reunida aqui em toda a face da terra, em o nome de Jesus. Amém. Amém.